Outro goleiro que garantiu seu time foi o veterano Jairo do Coritiba, que andou pegando tudo em Londrina, até jogadas desastrosas de seus próprios companheiros. Jairo mostrou que está com reflexos apurados. Essa sua vitória como campeão brasileiro pelo Coritiba foi na sua segunda passagem no time, né? Uma passagem mais discreta. Foi Mas na segunda passagem. Primeira passagem pelo Coritiba foi devastadora, 70. como a gente pode dizer. O que você ganhou de títulos nos anos nesse 70? período? Eu cheguei em Coritiba em 72, vindo do Fluminense do Rio. Eu era do Fluminense. Aí chegou aqui, o Célio era o goleiro do Coritiba em 72. Era um bom goleiro, o Célio. Ele era uma pessoa de primeira qualidade, distinta mesmo. Só que aqui eu fiquei mais 2 meses sem jogar. Nós fizemos uma excursão para a Europa com Coritiba e fui na reserva, lá que eu comecei a jogar. Sabe, que ele machucou o punho. Aí eu comecei a jogar, se eu não me engano foi em Argel que nós jogamos, que o Coritiba ganhou, nós jogamos num campo até ruim. Lá que eu comecei a jogar. Mas eu estava bem, eu estava me preparando para jogar. Aí comecei a jogar lá. Quando eu vim para aqui, começou o campeonato regional aqui. Uma das partidas, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, nós jogamos contra o Rio Branco e Paranaguá. Foi a primeira, acho que. Eu já peguei, nós ganhamos 1 a 0, eu peguei um pênalti no jogo. Aí comecei a ficar, consegui a titularidade e jogando direto, jogamos contra o Atlético em seguida, nós ganhamos o Atlético, aí foi. Então, eu tenho no Coritiba, fui campeão em 72, 73, 74, 75, 76, seguidos. 5 títulos estaduais. E mais o Torneio do Povo. Né? Então, fui tenho 6 títulos em 5 anos. Esse foi na primeira passagem minha. Aí depois na outra passagem eu voltei em 83, aí só fui um campeão em 85. Nós fomos campeão de um torneio lá em 83, que era na África, em Abidjan. Nós fomos campeão do torneio. Então, na verdade, eu fiquei 10 anos no Coritiba e tenho 10 títulos. Tá boa a média, né? Muito boa, muito boa. Agora, quando você chegou para jogar no Coritiba, não foi assim tão bem aceito, não foi recebido de braços abertos, né? Tinha alguma desconfiança com você. Com certeza absoluta, não fui mesmo. Mesmo porque até por causa da sua altura. Falavam que o Coritiba não contratou um goleiro, contratou um jogador de basquete. Porque na época os goleiros não eram tão altos como eu era. Agora são todos mais altos que eu. Mas na época o goleiro mais alto que jogava era o Manga, 1,90 m, 1,88 m. Era o mais alto de todos. Passou a ser eu, que eu tenho 92. Primeiro jogo meu no Coritiba aqui, minha estreia, foi contra a seleção do Zaire. Tinha o time lá da África lá que veio aqui fazer um jogo. Foi 3 a 3 o jogo. Nesse jogo eu fui criticado. Tomei 3 gols no primeiro jogo. Então o pessoal falava assim, mas ele não é goleiro, é jogador de basquete, essas coisas todas e tal. Foi aí, por isso que eu fiquei mais um tempo para poder conseguir a titularidade por causa desse jogo. E eu não falhei nos gols, sabe? Não houve falha minha. Foram gols normais, mas foi 3 a 3. Então, depois que eu consegui isso, mostrando depois que comecei conseguindo lá, fazendo uns jogos bons lá fora, que nós fomos para a excursão, que foi para a Europa. E depois começou aqui, porque aqui começou o regional em seguida, aí foi Rio Branco, mas não sei o quê, em Atlético. Que Atlético era Atletiba. O primeiro Atletiba mesmo, nós ganhamos de 1 a 0, eu fui melhor em campo, pronto. Aí acabou tudo. Aí... Você não foi o primeiro jogador negro do Coritiba, mas foi um dos principais jogadores do time. Numa época em que o time era conhecido, né? Ainda hoje mas era o coxa branca, né? Quer dizer, só tinha jogadores brancos. Você sentiu algum tipo de tratamento diferente em função de ser negro ou isso não rolou na época? Já na saída minha do Rio para aqui, os jogadores, o Denilson, que falava muito, o Denilson, que era volante do Fluminense, eu gostava muito dele, a gente estava sempre junto. O Denilson falou assim, vai para um time que não tem negro. Olha, coxa branca. Eu vou ter que ir de qualquer forma, agora não tem mais jeito. Então eu digo, não, eu vou. Mas chegou aqui, eu dei sorte porque eu cheguei aqui, estava um Nilo, um Nilo lateral esquerdo. E eu comecei a fazer amizade boa com o Nilo sempre me orientando, passando para mim, não é nada disso, pode ir, pode ficar tranquilo, que aqui é assim, não tem problema. O nome do time é esse, é porque na época, né, era só jogadores loiros e tal que jogavam aí, de uma outra nacionalidade e tal. Mas agora já tinha passado o Berto, mais outros jogadores negros passados no time. Então eu digo, não, mas eu não tive problema não. No Coritiba, felizmente eu não tive problema no Curitiba com um problema de raça, não tive. Hoje em dia,
passa assim, uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês, a gente escuta jogadores, né, vítimas desse tipo de preconceito, desse tipo de racismo. O que você acha que aconteceu nesse período? Por que as pessoas, por que as torcidas estão sendo tão cruéis com os jogadores? Porque na verdade o racismo existe muito hoje. Eu passei por isso em Santa Catarina, eu sou natural de Joinville. Joinville só tinha alemão na época. A maioria da população era alemã. Só eu de negro no meio, tanto é que eu fui motivo de gozação no Fluminense, porque como você nasceu em Joinville, lá só tem alemão? Eu digo, é o único negro, lá sou eu. Eu digo, o único negro lá nascido em Joinville sou eu. Então, eu já tive problema em Joinville, no meu trabalho, eu não sabia falar o alemão, mas eu entendia. Meu pai falava fluentemente, minha avó falava fluentemente alemão. Então ninguém vendia ninguém, até, né? E a mim também não, porque se eu chegasse onde estivesse os alemães falando em alemão, ele já falava, ó, ele entende. Não fala não fala mal dele, não tenta vender ele não, que ele entende da coisa. Então isso eu passei por isso, muito preconceito em Joinville. E hoje ainda existe, né? A verdade é essa, hoje existe muito preconceito. Isso que você acabou de falar, nos jogos, qualquer coisa. O Neymar passou por isso, aquele lateral direito da seleção brasileira passou por isso. Mas isso é feito também porque a torcida sabe que a maioria dos jogadores se desestabiliza com isso, né? Na verdade, você tem que botar um filtro e seguir, né? Sim, eu acho que o certo é fazer igual fez o lateral direito da seleção, como é que é o nome dele? O lateral direito. Daniel Alves, exatamente. Tem que fazer igual ele fez. Jogar na banana para ele, pega lá, descasca a banana com a banana e bate escanteio e sai o gol, pronto, acabou. Ninguém vai fazer mais nada, né? Tem que fazer isso. Então, eu também acho assim, eu ouço às vezes, eu ouço mesmo. Eu tenho certeza que o preconceito existe muito, hoje ainda. Porque se você chega em um lugar que você não é conhecido, todo mundo te olha de estranhamente. Tá? Todo mundo te olha de uma forma estranha. Tá? Agora, se eu chego ali, os caras me conhecem, todo mundo me abraça. O mesmo pessoal que me olhou estranhamente, me dá um abraço porque me conhece. Chega então, lá também, então, se o cara foi abraçado, porque ele é importante. Então, isso é que mostra realmente o preconceito, que o preconceito existe ainda hoje. Talvez algumas pessoas que têm preconceito dão uma segura, que o certo seria, se você é preconceituoso, tudo bem. Mas se você guarda para você o teu preconceito, tudo bem, né? Pronto. Agora não pode estar extravasando, né? Extravasar, você é esse, você é aquilo, aí não. Aí as coisas já mudam de figura. Porque é duro, viu? Você ficar o tempo todo na tua vida, você sendo olhado de uma forma diferente, sendo falado de uma forma diferente, por causa da tua cor de pele. O respeito tem que ser mútuo. Você já está com 70? 70 anos. 70 anos. Você parou de jogar aos 44? 44. Podia hoje estar tranquilo, viajando, comentando, sei lá, para a rádio, para a televisão, e você preferiu fazer esse trabalho com crianças, técnico de futebol para crianças e tudo mais. Por que você decidiu fazer isso? Eu poderia estar viajando, realmente, Erivelto, se tranquilo, da forma que você falou, se eu estivesse jogando hoje. Ganhando 100 mil por mês, 200, que seria o meu salário se eu estivesse jogando hoje, aí eu estaria tranquilo. Mas nós temos que trabalhar. Infelizmente, eu sou aposentado, eu trabalhei muitos anos, me aposentei e tal. Tenho uma condição mais ou menos, dá para levar a minha vida, estou levando a minha vida dessa forma. E hoje estou trabalhando aqui, esse aqui é um projeto social, projeto social da Igreja Quadrangular. Nós temos um pastor que chama-se Irineu Rodrigues, que é o comandante, ele é que comanda o estado todo aqui do Paraná, da Quadrangular, e ele que me convidou para eu vir para aqui para fazer esse trabalho, porque eu faço parte da terceira Quadrangular. Eu e a minha esposa, nós fazemos parte da igreja. Então ele me convidou para que eu fizesse esse trabalho social aqui e eu estou fazendo mesmo porque eu gosto de fazer isso. Tanto Erivelto, que eu parei de jogar futebol, aí comecei com escola em 94. E sabe qual foi o meu primeiro time que eu comecei, o local que eu comecei com a escola de futebol? No Atlético. Nunca havia jogado no Atlético. Comecei ali no Pavoc, no antigo Pavoc. Então ali eu comecei com a escola ali. Porque eu jogava num time que chamava-se América e o Paulo Abage era o diretor do Atlético. E ele era o dono do time. Então eu recebia um valor para jogar por fim de semana, cada fim de semana.
Nós jogamos 2 anos nesse América, fomos campeão 2 anos seguidos, sem perder um jogo, porque ele só pegava ex-atleta. Então, e a minha primeira escola foi no Atlético. E daí para aqui eu comecei a gostar, trabalhei só com escola, até hoje. Eu tive escola particulares minha, agora estou aqui no projeto social, que é da igreja. Você teve o prazer de ver ali também o local onde nós estamos, que é um local muito bom, né? Ali eles deram a restaurada total naquelas 2 barracões que tem ali, ficou muito bom. Não sei se vocês concordam, mas ficou, eu acho muito bom. Bacana mesmo. E nós fazemos o treinamento aqui no campo, que é do lado. Foi um acerto que eles fizeram com o proprietário aqui do campo. Nós participamos aqui. A nossa escola aqui, nós disputamos o campeonato metropolitano. Não sei se você sabe também, a maioria das pessoas não sabe que as escolas de futebol hoje têm campeonato metropolitano. Tem várias escolas que participam. Na nossa mesmo tem 14. Nós jogamos contra o Atlético, escola núcleo do Atlético, núcleo do Curitiba, núcleo do Paraná Clube, Paranaguá. Nós disputamos o campeonato metropolitano. E os meninos fazem esse treinamento e participam dos jogos. Você já conhecia o Jairo? Sabia quem ele era? Não fazia ideia. Agora que eu conheci ele bem, que ele é um bom professor. Mas às vezes ele tem que dar um puxão de orelha, né? E ele é brabo no treino? Mais ou menos. Conversei com os meninos ali e disseram que você é brabo. É mesmo? Eu ouvi você entrevistando o Vitor ali, pequenininho. Ele é bravo? É. Não, eu não sou bravo, não. Eu só não permito assim, que os caras fiquem arrumando problema. Quer dizer, chega aqui discutir, um xingar o outro. A gente evita de palavrão, sabe? Isso a gente fala. Eu evito, não precisa falar palavrão. Se você quer chamar a atenção do teu amigo, chame, mas não precisa usar palavrão, tudo bem. Mas não sou. Sou tranquilo, inclusive. Bonzinho. Inclusive, alguns ali nem sabiam que você tinha sido goleiro da seleção. Eu nunca falo. Você não conta? Não falo. Eles têm que descobrir por eles mesmos. Não precisa falar. Aí, às vezes, que eles vão lá naquela... foram lá na tenda, né? Aquela tenda lá tem umas fotos, negócios das passagens minhas lá. Ali que estão vendo, esse tempo atrás, nós treinamos lá dentro daquela tenda que estava chovendo. Aí o menino falava, pô, mas isso aqui é professor, você jogou ali, aqui, né? Passei só por esses clubes, só por isso. São pequenos, né? Não são conhecidos, que é o Fluminense, Corinthians, Curitiba, Seleção Brasileira, o Náutico de Recife, América Mineiro. Foram 6 clubes que eu passei. Aí eu digo, então, mas eu não sabia, o senhor não falou nada. Eu digo, não é preciso falar, né? Agora todo mundo sabe. Agora sabe.